Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O Comunismo. Os comunistas se recusam a dissimular sua visão e seus objetivos. Declaram abertamente que os fins podem ser alcançados apenas pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam diante da revolução comunista. Os proletariados não têm nada a perder senão seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. Trabalhadores de todos os países, univos! Com essa convocação estridente, Karl Marx conclui o Manifesto Comunista, um panfleto com menos de 12.000 palavras, escrito em colaboração com Engels e publicado em 1848, como plataforma para a ineficaz, briguenta e breve Liga Comunista. Apesar de seu impacto imediato ter sido limitado, esse pequeno texto fez mais do que qualquer outro documento comparável para moldar o mundo moderno. 3 anos antes da publicação do manifesto, Marx havia se referido com desdém aos filósofos, que se contentavam em apenas interpretar o mundo. O propósito, escreveu ele, é mudá-lo. Radical e revolucionário, talvez jamais tenha sonhado até que ponto seu desejo seria realizado. No próprio século da sua morte, ocorrido em 1883, o espectro do comunismo, que Marx havia conjurado no início do manifesto, causou inquietações com uma onda de regimes comunistas nos quais suas ideias, ou que se passavam por suas ideias, foram testadas literalmente até a destruição. No fim, o que ocorreu no mundo real sobre o seu nome, principalmente na Rússia de Stalin ou na China de Mao, deixaria uma mancha indelével em sua reputação, com as estátuas de Lenin caindo em meio a nuvens de poeira depois de 1991. A noção marxista de uma luta revolucionária, culminando em uma sociedade socialista sem classes, parecia tão falido quanto o próprio sistema soviético. Parecia que o comunismo havia sido realmente relegado à lata de lixo da história, como havia previsto o presidente americano Ronald Reagan em 1882. Mas desde então, depois que a poeira assentou, tornou-se possível uma visão mais comedida. Em um mundo onde as forças do capitalismo global provocaram desigualdades gigantescas. Não é preciso ser socialista ferrenho para apreciar a decência humana fundamental da visão marxista, de uma sociedade em que cada um dá de acordo com a sua capacidade e toma de acordo com a sua necessidade. Ímpeto de mudança. O espectro do comunismo, mencionado no manifesto, não foi uma criação original de Marx. Na primeira metade do século XIX, a sociedade europeia passaria por uma grande transformação, provocada por uma revolução tecnológica e industrial sem precedentes. Essa transformação levaria a um aumento impressionante da produtividade econômica e gerara ganhos extraordinários que elevaram a riqueza geral das nações industrializadas. Essa riqueza recém-criada, no entanto, foi canalizada para os bolsos da elite capitalista. Assim, o enriquecimento dos que já eram ricos havia sido alcançado, pelo menos aos olhos dos críticos, à custa dos trabalhadores, cujas condições nesse mesmo período havia se deteriorado ainda mais. Essa mudança social massiva e o que parecia maciçamente injusta provocou uma reação política. Durante uma década ou mais, antes da publicação do manifesto, em 1848, os poderes da velha Europa haviam ficado cada vez mais apreensivos com as agitações dos radicais comunistas, agentes de um movimento social radical, mobilizado em nome dos trabalhadores, comprometido com a derrubada violenta da sociedade capitalista e a abolição da propriedade privada. Foi contra esse pano de fundo e em resposta às injustiças sociais contemporâneas que Marx começou a elaborar suas ideias comunistas. Primeiro como doutrina política e depois como programa de ação prática. É totalmente errado culpar Marx pelo que foi feito em seu nome, assim como culpar Jesus pelo que foi feito em nome dele. O céu pode esperar.
As ideias dominantes de cada época, escreveu Marx em 1845, são as ideias da classe dominante. Em outras palavras, a ideologia predominante, a soma das visões ortodoxas expressas na mídia, na educação, etc. Sempre refletem a visão da classe dominante e assim servem para justificar o poder econômico e político desigual que desfrutam. Em 1902, 15 anos antes da Revolução Russa, o futuro líder da União Soviética, Vladimir Lenin, aceitou a análise marxista da ideologia, mas achou que lhe faltara a compreensão adequada de suas implicações na motivação para a revolução. Marx supunha que o proletariado se ergueria espontaneamente para derrubar seus opressores, mas Lenin percebeu que a ideologia dominante induziria uma falsa consciência, que deixaria os trabalhadores cegos em relação aos seus próprios interesses e os induziria a serem coniventes com a sua própria opressão. Segundo Lenin, era preciso haver uma vanguarda para liderar os trabalhadores, uma vanguarda de elite escolhida entre intelectuais radicais, como ele mesmo. A vanguarda indicaria o caminho para a construção da ditadura do proletariado. Isto é, a fase temporária de transição, de acordo com Marx, que culminaria finalmente no estabelecimento do comunismo. O problema do comunismo, em suas várias manifestações no século XX, é que nunca foi além da fase de transição. O poder político se concentrou nas mãos da vanguarda e ali ficou, ou seja, não foi a ditadura do proletariado, mas do Partido Comunista, que se tornou cada vez mais centralizado. Logo, o paraíso comunista e o fim da história teriam de esperar. A história como luta de classes. Os dois pilares do pensamento marxista são uma teoria econômica própria aliada a uma compreensão do progresso histórico igualmente própria. De acordo com Marx, a força que impulsiona a história inexoravelmente para frente é o desenvolvimento econômico. Para qualquer sociedade, a prioridade é sempre produzir o que for preciso para garantir sua própria sobrevivência. Essa produção não pode ser alcançada com um modo de produção característico da época. Isto é, a combinação das matérias-primas disponíveis, as técnicas e os instrumentos acessíveis para processá-las. Além, é claro, dos recursos humanos que possam ser exercidos em várias capacidades. Logo, a estrutura subjacente imposta por esses fatores econômicos determinará o padrão de organização social dentro da sociedade como um todo, e em particular a relação entre os vários elementos sociais, ou seja, as classes. Em cada estágio histórico, há uma classe dominante que controla os meios de produção, explorando o trabalho da classe trabalhadora para promover os seus próprios interesses. Mas os modos de produção característicos do passado e do presente são inerentemente instáveis, e as contradições na relação entre vários elementos sociais levariam, inevitavelmente, a tensões sociais, e finalmente aos conflitos e à revolução, quando a classe dominante é derrubada e substituída. Daí a observação no manifesto. A história de todas as sociedades existentes até aqui é a história da luta de classes. A teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única expressão: abolição da propriedade privada. O capitalismo industrial, modo de produção da época de Marx, em sua opinião, era um estágio necessário do desenvolvimento econômico, que havia gerado um enorme aumento da produção industrial. Mas a burguesia, a classe capitalista dominante, detentora dos meios de produção, havia usado seu poder econômico para gerar uma imensa riqueza para ela mesma, comprando e vendendo mercadorias com lucro devido inteiramente, na opinião de Marx, ao trabalho da classe operária, o proletariado. De acordo com as leis científicas, como eram vistas por Marx, que controlavam o sistema capitalista, o processo de industrialização levaria inevitavelmente ao empobrecimento cada vez maior do proletariado. Finalmente, haveria uma crise, quando ficasse claro para a classe operária que a distância entre seus interesses e aqueles da burguesia era intransponível. Nesse ponto, os trabalhadores se levantariam e derrubariam a burguesia, assumiriam o controle dos meios de produção e aboliriam a propriedade privada, e então estabeleceriam uma ditadura do proletariado para defender seus interesses da contra-revolução burguesa.
Mas o poder desse estado de transição definharia e seria substituído, no final da história, pelo comunismo plenamente realizado, uma sociedade sem classes, estável, em que haveria liberdade para todos, e na qual os meios de produção pertenceriam a todos, e seriam usados para o bem de todos. A ideia é condensada: trabalhadores de todo mundo, univos! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!